Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para um episódio extra do podcast Cara dos Esportes sobre NFL. O episódio de NBA, excepcionalmente essa semana, vai ser adiado para quinta-feira porque tivemos uma grande notícia. Foi revelado o adversário do Philadelphia Eagles no jogo que a NFL vai realizar aqui no Brasil. Será o Green Bay Packers, um grande jogo. Eu e o Felipe Lawrence, meu amigo, comando o perfil @quarterback, jornalista do Valor Econômico, vamos destrinchar tudo sobre a partida. No final a gente vai falar o que a gente sabe sobre a questão da venda de ingressos, que é algo que o pessoal tá muito ansioso para saber. Falar sobre todo o processo que levou à escolha dos Packers. Muito obrigado a você que está escutando pela primeira vez, talvez, com essa notícia. Não deixa de se inscrever, seguir no Spotify, seja qual for o aplicativo de podcast, se inscrever no canal no YouTube, deixa 5 estrelas lá no Spotify, que ajuda bastante. Dado o recado, Felipe, você acompanhou muito de perto toda essa história, você cobriu tanto no seu perfil quanto no Valor Econômico. Eu queria que você falasse um pouco sobre o processo que levou à escolha do Green Bay Packers como o adversário do Philadelphia Eagles nesse jogo que vai ser no dia 6 de setembro. Fala, Gabriel. Prazer estar aqui de novo. O processo do Packers já era meio sabido que o Packers era o grande alvo da NFL desde fevereiro, quando foi anunciado quando foi anunciado o Eagles, né, como time a fazer o jogo aqui no Brasil, porque em primeiro momento a NFL ela queria trazer um jogo de divisional, queria fazer um jogo de divisão da NFC East, queria trazer o Dallas Cowboys. Mas tanto o Dallas Cowboys quanto o Eagles foram bem reticentes. O Cowboys porque não queria viajar, porque já fez várias concessões para a NFL, e o Eagles por ser um jogo em casa que ele vai fazer aqui no Brasil, né, o mando de campo dele aqui no jogo na Neoquímica Arena. Eles não queriam perder um jogo de divisão fazendo no exterior, ainda mais na semana 1, que é uma semana em que bizarrices acontecem, os times não estão acostumados com o ritmo de jogo, etc. Então a NFL meio que já tinha separado o Packers para ser o grande alvo, até por tamanho da torcida aqui do Brasil, né, por ser um tipo conhecido, também por conta de questão de audiência lá nos Estados Unidos. E teve que rolar um convencimento, porque o Packers é um time muito, muito reticente, um time muito, muito conservador nesse sentido, né, porque eles são meio ranzinzas em termos de viagem, fizeram um jogo internacional há 2 anos, então você teve que rolar um convencimento, mas eles acabaram vendo que os prós compensam muito os contras dessa viagem, né, porque é um país novo, um mercado novo a ser explorado, eles podem crescer bastante, podem ter oportunidades, é um time que no futuro pode vir a explorar o mercado aqui do Brasil, como faz o Dolphins e o Patriots, então acho que eles perceberam que é uma oportunidade boa e também você ganha pontos com a NFL, porque aí você faz esse jogo aqui no Brasil e a NFL não pode exigir coisas absurdas de você, né, então não pode te colocar no Hard Knocks, por exemplo, não te deixa livre de certas obrigações que eles repassam para os times, então acho que foi mais ou menos isso, pelo que eu estava ouvindo, de pessoas lá dos Estados Unidos, que rolou um convencimento. Não foi sério, né? Não foi uma desavença séria. O Packers nunca bateu o pé sério, não quero. Mas teve que rolar um pequeno convencimento. Então eles vêm aqui no Brasil e eu acho que eles estão bem animados, pelo que a NFL, né, está animada aqui com o confronto que eles conseguiram armar aqui no Brasil. No mês passado, né, até foi umas aspas que o próprio Adam Schefter, repórter da ESPN, resgatou, o presidente dos Packers, né, falando sobre que eles eram favoráveis ao jogo internacional, mas aqui ele fala, o único problema com o Green Bay, no entanto, é o tamanho do nosso aeroporto e o tamanho da nossa pista. Queremos ter certeza que não estamos em desvantagem competitiva em termos de quanto tempo vamos levar para chegar ao Brasil. Há algum pensamento de que podemos ter que pegar ônibus para Milwaukee e depois voar, algumas dessas coisas, né? Então, parecia um pouco desculpa, Felipe, para ser bem sincero, né? Porque essa questão... Tudo bem, Milwaukee, 2 horas de ônibus, eu imagino, de Green Bay, né? Então, mas eu não entendo. Eu sei que tem pessoas que entendem muito o negócio de avião e tal, então não tem como um voo partir de Green Bay e vir direto para São Paulo? Eu acho que não, acho que tem tamanho de pista, né? Você tem toda aquela questão que o avião tem que ser de porte, né? Acho que avião, como é viagem de longa distância, tem que ser aqueles aviões de corredor duplo, acho que é isso.
Porque aí o aeroporto de Milwaukee é internacional. Acho que o aeroporto de Green Bay é mais parecido, citando o exemplo do Rio, Santos Dumont, né, por exemplo. Não é um aeroporto que dá pra fazer viagem internacional. Você faz do Galeão. Aqui em São Paulo você faz de Guarulhos, não faz de Congonhas. Então acho que você tem uma questão de tamanho de pista, tamanho de avião que comporta. Acho que por causa disso que eles têm que ir para Milwaukee. Mas também é uma viagem absurda, né? 2 horas é tranquilo. Então, assim, é uma certa desculpa, né? Porque a gente vai ficar em desvantagem, mas a gente tem que lembrar que é jogo de semana 1. Os times vão estar 2 semanas de descanso para semana 1. Não tem mais 4 jogos na pré-temporada. Termina na semana 13, os times têm 15 dias para se preparar para semana 1, né? Então acho que é uma desculpa bem esfacapada. Então acho que não cola muito e acho que eles perceberam isso que não teria como escapar de jogar aqui no Brasil usando esse tipo de argumento. Né? Porque o Eagles também vai fazer. Não tem viagem de 2 horas até o aeroporto, mas tu vai fazer uma viagem tão longa quanto aqui no Brasil, né? Então acho que você não tem grande vantagem competitiva. Verdade, né? E a gente vai falar sobre ingressos mais pra frente, o que a gente sabe de ingressos por enquanto, né? Deixar esse teaser aí, mas eu acho que a NFL, assim, claro, você sabe mais do que eu, porque você tem contato com essas pessoas, eu apostaria que a NFL se sente um pouco aliviada de não ter o Cleveland Browns, né? Porque acho que em termos de venda de ingressos e empolgação local, talvez acho que não mudaria tanto, né? Mas a NFL ter que lidar com a presença do Deshaun Watson na mídia menos especializada, né? Tipo, mídia de esportes em geral, outros canais que nem são especializados em esportes, a tendência era o pessoal meio que gravitar ali esse quarterback do Cleveland Browns, né? E o que você sabe sobre ele? Aí você entra na Wikipédia do Deshaun Watson, você leva um susto, né? Então, ainda mais com casos recentes envolvendo atletas de nome aqui no Brasil, como Daniel Alves, como Robinho e tal. Então, eu chutaria que a NFL tá um pouco aliviada de não ter que colocar a cara do Deshaun Watson no pôster ali promovendo o jogo. Eu acho que tá bastante aliviado, né? Porque o Browns vindo pra cá realmente seria para-raio de uma série de coisas que a NFL não quer botar em evidência, né? Ainda mais no primeiro jogo aqui na América do Sul, que além de ser um jogo que vai ter muita mídia aqui no Brasil, lá fora também, né? Um jogo que vai ter muita exposição. Então, se você coloca o Browns aqui com o Deshaun Watson, considerando todo o passado dele, seria algo que a NFL quer evitar, né? Você não quer dar espaço para um cara que foi amplamente acusado de assédio jogar internacionalmente. Você vai premiar o cara que cometeu assédio, né? Premiar o time que resolveu dar um contrato como de garantido para um assediador. Acho que é uma questão que pesou bastante. Mas para a NFL, acho que eles nem consideravam. Acho que seria o plano muito C. Acho que mesmo se no cenário que o Packers decidisse não jogar aqui no Brasil, acho que para trazer o Browns, acho que a NFL averiguaria outra posição antes de confirmar o Browns, porque realmente seria dar holofote para um cara que não merece ser holofote. Verdade, né? E é um jogo que vai ser um jogo de horário nobre nos Estados Unidos, né? Vai ser um jogo isolado, né? Então vai ter toda essa tensão também na sexta-feira. Pensando no jogo em si como uma competição esportiva, um duelo entre duas equipes, eu acho que é um dos melhores que a gente poderia imaginar, assim, porque são dois times que eu ainda vejo, nesse momento, o 49ers como um degrau acima, né, do restante da NFC. Pra mim tem um segundo grupo ali grande de times que eu acho que estão mais ou menos no mesmo patamar. E na minha opinião, os Eagles e os Packers fazem parte desse segundo grupo, com o Detroit Lions, com o Dallas Cowboys, com potencialmente o Atlanta Falcons, quem sabe, o Los Angeles Rams, talvez, agora com a saída do Aaron Donald, a gente vai ver, mas eu acho que é um jogo que pode ter um impacto grande também, Felipe, na classificação, porque são dois times que podem, de repente, brigar por chaveamento ali na NFC, ou como vencedores de suas divisões, ou no Wild Card, e critério de desempate número 1 é o confronto direto. Então, pode ser que no final da temporada os playoffs da NFC sejam influenciados por um jogo que aconteceu no Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Acho que são dois times que vão brigar diretamente por posicionamento dentro da NFC.
Eu acho que esse jogo aqui, jogo na semana 1, dentro da mesma conferência, em ambiente estrangeiro, acho que é um jogo que a gente pode ver lá na frente da nossa temporada, que eles vão falar, pô, o jogo na semana 1 desequilibrou para um lado, né? Porque pode ser uma coisa que pode ser meio anormal, o time começar bem na semana 1 e chegar na semana 17 estar frio. Mas mesmo assim, o confronto na semana 1 é um confronto que influenciou lá no fim da temporada. Então acho que é um jogo que, em termos de exposição para o país, acho que é bem importante, porque eu estava vendo os primeiros jogos internacionais da NFL, tanto na Inglaterra, na Alemanha e no México. Acho que esse confronto aqui do Brasil é o melhor jogo assim, de estreia para um novo mercado que a NFL conseguiu montar. Então acho que é um confronto bem interessante, um confronto que vai ter impacto absoluto na classificação da NFC lá na temporada, a não ser que aconteça alguma bizarrice no meio do caminho, mas tudo indica que será um jogo que vai ter influência direta na classificação dos dois times para playoffs. Eu tô olhando aqui o calendário do Philadelphia Eagles, os times que eles mandariam jogos contra, né? Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Cleveland Browns, os 3 times da NFC Leste, né? Cowboys, Commanders e Giants, e o Pittsburgh Steelers. Levando em consideração que teve essa recusa dos Cowboys, né? E eu acho que faz sentido, e mesmo para os Eagles também, você basicamente perdeu um mando de campo contra o time da divisão. Era o melhor jogo possível, Eagles e Packers, né? E questão esportiva, eu até comentei isso no Twitter. Eu não entendi muito a hesitação dos Packers, porque você prefere enfrentar os Eagles num campo neutro ou no Lincoln Financial Field? Eu achei meio bizarro. Eu acho que não, porque você pensa assim, o Packers não faz, acho que o Eagles ele perde um jogo em casa, num ambiente hostil, né? Porque o Lincoln Financial Field é um estádio hostil. Vem para um campo neutro em que eu acho que você não vai ter uma torcida muito ampla para um lado ou para o outro. Você vai ter uma torcida bem variada, né? Porque até com os ingressos ser vendidos e tudo mais. Acho que eu vi muita coisa hoje no Twitter de torcedor americano do Eagles preocupado que vai ter uma maioria de torcedores do Packers no estádio, porque o Packers é uma das maiores torcidas aqui do Brasil. Mas eu acho que não é o caso, porque como você vai ter o primeiro jogo aqui no Brasil, vai ser muito disperso na venda de ingressos. Acho que você não vai ter um time muito favorito. Acho que na hora do jogo em si, acho que quem estiver ganhando, a torcida vai ficar atrás, ou vai ficar atrás do underdog. Na Alemanha aconteceu isso nos primeiros jogos lá. Então acho que não vai ter uma grande vantagem tanto para um lado para o outro. Isso favorece o Packers, no fim das contas, porque ele vai sair não vai jogar num ambiente hostil lá de Filadélfia, vai jogar no campo neutro aqui no Brasil. Então acho que em termos esportivos é uma vantagem o Packers. Não acho que é uma grande vantagem, mas é uma vantagem sim você jogar num ambiente onde a torcida potencialmente pode ficar do seu lado, dependendo de como o jogo começar a andar. E assim, quantas pessoas cabem no Neoquímica Arena? 48 mil. Você diria o quê? Vai ter, sei lá, 5 mil torcedores dos Packers, 5 mil torcedores dos Eagles e o resto fãs de NFL? Acho que não faz. Eu imagino que seja por esse lado mesmo. Acho que você não vai ter uma grande vantagem para um dos times. Acho que se o time começar a ganhar, vai torcer para quem está ganhando. O time que está perdendo vai torcer para quem virar. Acho que você não vai ter. Porque a torcida vai ficar muito em volta no que acontecer na partida. Né? Acho que você não vai ter uma vantagem clara desde o início. Acho que você não vai ter o Packers tendo problemas no início do jogo ou o Eagles tendo problemas no início do jogo. Acho que vai ser uma partida que a torcida vai abraçar o time algum dos times, dependendo de como ser ao longo da partida. Não imagino que, por exemplo, Jalen Hurts, primeiro drive, vai ter que ir pra Silent Count, né? Que é quando você chama, Então. você chama o snap sem ser... Tem uma contagem ali, que é o guard que encosta ali do center e tal, tem vários tipos de fazer. Não acho que isso vai ser o caso, né? Eu tô olhando um site de aposta aqui, que já tem linha pra esse jogo. O Philadelphia Eagles é favorito por 1,5 pontos, né? Total over-under de pontos 50,5, que eu acho um pouco alto,
A sensação que eu tenho é que Alto. os jogos internacionais costumam dar under. Vitória direta dos Packers 2,0, dos Eagles 1,83. E assim, eu falo aqui sempre, né? O time da casa normalmente ganha 1,5, 2 pontos. Aqui é campo neutro. Então são dois times que esse site de aposta que eu tô vendo, vê mais ou menos eles do mesmo nível, né? E são dois times que terminaram a temporada, as setas não poderiam estar apontando para direções mais diferentes, né? O Jordan Love terminou com aquele dezembro incrível. O Philadelphia Eagles terminou, assim, acho que eu nunca vi um time chegar nos playoffs em tamanha crise como o Philadelphia Eagles, né? Eu fui criticado por dizer que os Packers são um time que podem brigar pela NFC e tal, mas eu mantenho o que eu disse. Eu acho que, claro, que você precisa confirmar o que o Jordan Love fez no ano passado, né? Que nem sempre acontece. Mas se ele manter a trajetória que ele estava no final da temporada, com jogadores jovens e skill position dos Packers, também continuando na evolução deles, porque a gente viu caras como Reed, Romeo Doubs, o Christian Watson um pouco jogou. Eu acho que o time dos Packers pode ser um time muito bom e tem um excelente head coach, que na minha opinião é um dos melhores da NFL no Matt LaFleur. Então, eu acho que é um jogo extremamente equilibrado, porque os Eagles mostraram no final da temporada passada que tem muita coisa a ser consertada. E é um jogo difícil de fazer previsão, né, Felipe? Porque semana 1, muitas vezes, você aperta o botão ali do aleatório e são resultados que a gente nunca esperaria. Então, é um jogo que, pra ter acontecer alguma coisa bizarra, que a gente vai ver, pô, esse placar da semana 1, a gente olha depois na semana 12 e você fala, pô, como que aconteceu esse placar, né? Porque muda muita coisa, são times novos, os times acabaram de fazer a preparação da temporada, o elenco ainda não está totalmente fechado, né? Tem jogadores que vão evoluir ao longo da temporada, então tem muitos fatores que podem afetar o desenrolar do jogo. Mas o fato é que o Packers está numa ascensão, o time terminou muito bem, e o Eagles terminou com o Nick Sirianni demissionário voltando para o cargo, né? Então, assim, é um time que entra, a gente já falou isso extensivamente aqui no podcast, o Eagles é um time que entra sob pressão essa temporada. Então, dependendo do que acontecer na pré-temporada do time, se o time for mal na pré-temporada, acho que já vai acender um sinal de alerta, mesmo a gente sabendo que a temporada não importa muita coisa, mas dependendo de como o time titular jogar nos jogos da temporada, é um time que vai chegar na semana 1, acho que sob pressão, ainda mais sabendo como que a mídia lá de Filadélfia trabalha. Então, e o Packers está no outro lado, é um time que terminou em ascensão, está muito confiante nessa evolução do Jordan Love, e acho que, dependendo do que acontecer na temporada, chega aqui como um ambiente mais tranquilo, pode-se dizer assim, né? Mas é o que eu disse, no jogo da semana 1, os times ainda estão se consolidando, né? Você não tem como saber o que vai acontecer, pode ser um placar bizarro que nunca mais vai se repetir na temporada. Então é um jogo que, em termos de espetáculo, acho que pro torcedor brasileiro, pode ser bem interessante, porque vão ser dois times que ainda não vão estar muito consolidados, são times que pode abrir ponto, acho que é um jogo bem interessante que foi escolhido. Sim, assim, se fosse um jogo da semana 1 normal, eu acho que seria um grande candidato para ser um Sunday Night Football, para ser um Monday Night Football, um jogo desses de horário nobre. Eu acho que é um excelente jogo mesmo. Antes de entrar em questão de ingressos, Felipe, antes de entrar em específicos, a gente já teve essa conversa antes, e eu confesso que eu mudei um pouco de ideia, mas eu quero a sua visão antes. Enche o estádio? Você falou 48 mil ingressos, alguns milhares vão ser para convidados e pessoas da NFL vindo de fora, pessoal, convidados e patrocinadores aqui e tal. Acho que dá pra chutar, sei lá, uns 38, 40 mil ingressos à venda, provavelmente pouco menos. Como é que você acha que vai ser a venda? Vai ser aquela de acaba em minutos, tipo show da Taylor Swift? Ou setores mais baratos vão acabar rápido e os setores mais caros, de repente, você não precisa estar acordado meia-noite, não sei se vai abrir meia-noite, mas tá lá apertando F5 pra comprar na hora que abrir? Não, eu acho que vai terminar em minutos. Eu acho que você vai ter uma demanda muito maior do que o número de ingressos disponíveis, porque é um evento que nunca ocorreu aqui antes, né, no Brasil, é um evento inédito,
Então você tem alguns fatores. Um que vai ter muito curioso querendo ir assistir o jogo, mesmo quem não acompanha muito NFL, o que sabe um pouco de NFL, assim, eu gosto um pouco de NFL, assisto o Super Bowl. Pô, vai ter jogo aqui no Brasil, eu vou querer ir. Então você tem esse grupo de pessoas, você tem grupo de agente fanático, né, que acompanha sempre, que também vai ir atrás dos ingressos. Então acho que você vai ter uma demanda muito grande, até por conta dessa novidade que vai ser o jogo. E 48 mil ingressos, de verdade, não é muita coisa. Assim, pensando friamente, não é muita coisa 48 mil ingressos. Então, assim, é uma oferta bem baixa. E a gente está num cenário, e aqui eu vou pôr o chapéu de repórter de economia, a gente está num cenário econômico que está melhorando, principalmente nas capitais. Então acho que você tem a população vai ter um pouco mais de disponibilidade de renda para gastar em eventos de entretenimento, como a NFL. E acho que você tem um grupo aqui de ingressos, vai ser caro, isso aí vai ser voltado para classe A e B, você vai ter uma demanda alta. Eu acho que você esvazia os ingressos rapidamente. Eu acho que dependendo do PC, acho que vai ser nível Taylor Swift, sim. De terminar em 15 minutos, meia hora. Acho que não passa disso. E acho que, dependendo muito da carga, mas acho que essa conta que você fez aí, acho que vai ter uns 40 mil ingressos à venda. Então acho que você vai ter uma procura bem grande. Acho que você vai esgotar os ingressos de forma rápida. Eu tô pendendo mais pra esse lado mesmo. Eu acho que vai ser um evento com muita procura mesmo. E eu espero que um site de vendas que aguente a demanda, né? Porque... Vai ser Ticketmaster. Definido? É o oficial lá nos Estados Unidos e vai então ser, eu confirmei aqui com o Brasil, falei hoje com a Ticketmaster aqui do Brasil e pensando que vai ser eles também. Informação aí do Felipe, né, que as Swifties amam Ticketmaster lá nos Estados Unidos, né, para não dizer o contrário. Primeiro que eles te metem a faca nas taxas, né, e é aquelas que ninguém consegue entrar e quando vê já tem cambista vendendo, né? Esse é o meu então. Esse é o meu maior medo. Vamos que pelo menos chegue à mão de quem gosta de futebol americano mesmo, né? E a questão é que eu acho que o jogo ser sexta-feira ferrou qualquer pessoa que não mora em São Paulo, né? Eu acho que São Paulo tem demanda suficiente para encher o jogo. Vai ter gente que vai viajar, mas não é tão fácil como se fosse um domingo, por exemplo, né? Que é o que a gente esperava que seria inicialmente, né? Um domingo de tarde e ferrou muita gente, né? Eu trabalho com isso, né? Eu vou pra São Paulo. Minha dúvida é se eu vou quinta ou se eu vou na sexta-feira de manhã, né? Mas acho que muita gente que pretendia viajar já tá olhando ali, pô, como é que eu vou conseguir um atestado pra quinta e pra sexta, né? Porque vai ser complicado. Você mesmo, Felipe, não sei se você vai cobrir pelo valor econômico. Sim. Não, sim, é exatamente isso. Eu tava falando com o meu chefe isso hoje, porque vai ser uma cobertura de dia de semana, vai ser uma cobertura porque ele tava comemorando que não vai precisar da folga, porque se fosse um domingo ele ia precisar da folga depois por causa da cobertura do jogo, mas a gente tá falando que vai ser véspera de feriado, né? O feriado dia 7 de setembro cai no sábado, mas é véspera de feriado, de qualquer jeito. E acho que a NFL vai ter que trabalhar muito bem esse negócio, porque eles vão fazer ativações durante a semana inteira aqui em São Paulo, muito provavelmente. Vai ter FanFest, esse tipo de coisa. Os times provavelmente vão chegar um pouco antes, etc. Mas isso atrapalha um pouco, né? Porque normalmente a FanFest o que dá mais espaço é fim de semana, né? Então acho que vai ser engraçado, porque imagina que a FanFest vai ter sexta e vai continuar no fim de semana, mas no fim de semana vai ser FanFest sem os times, né? Então acho que vai ser um negócio que a organização do evento aqui, a Effect Sports, a SP Tour, eles vão ter que trabalhar bem para contornar essa decisão da NFL de colocar o jogo aqui na sexta-feira, né? Você acha que os times vão chegar na quarta, na quinta, ou vão treinar aqui? Eu acho que vão chegar na quarta ou na quinta, porque acho que já tá aqui meio sacramentado essa agenda, né, dos times. Mas na Europa eles estão chegando mais em cima da hora. Desde que terminou a pandemia, eles estão escolhendo chegar um pouco mais em cima da hora para aproveitar os treinos no próprio CT, né? Acho que ainda mais considerando aqui no Brasil que não tem uma estrutura feita para os times da NFL, né? Acho que você não tem
nenhum CT aqui de time aqui de São Paulo comporta 50 jogadores num lugar, eu acho. Então eu acho que para os times faz mais sentido você fazer toda a preparação lá nos Estados Unidos, viaja aqui na quarta, chega na quinta faz um treino leve, né, aqueles walkthrough lá só para fechar o game plan, sexta joga e sábado de manhã vai embora de volta para os Estados Unidos. Né? Acho que dificilmente vão chegar aqui no começo da semana, por exemplo. Acho que os times não vão querer isso. Chegou a parte que todo mundo quer saber. Ingressos. Eu já adianto que oficialmente não tem data, não tem ainda. A única coisa oficial que tem é um formulário da NFL, que se encontra na NFL Brasil. Basicamente uma newsletter que você se inscreve e quando tiver atualização eles vão te mandar e-mail. O que você esperaria, Felipe, em termos de data e, mais importante, em termos de valor? Em termos de data, acho que vai ser meio concomitante à liberação da tabela temporária, lá um pouco começo de maio, segunda semana de maio. Acho que você vai ter a definição da tabela em si, o horário do jogo, e aí eu acho que você vai ter o início das vendas finzinho de maio, começo de junho, porque é mais ou menos o que acontece lá fora também, agora na Inglaterra e na Alemanha, é mais ou menos quando começa a venda dos ingressos. Eu acho que você tem o problema aqui do Brasil que já foi levantada essa lebre, questão de meia entrada, etc. Acho que tem complicações aqui do mercado brasileiro nessa venda de ingressos que a NFL não enfrenta em outros mercados, né? Então, alguém noticiou que vai ter meia, né? Eu não lembro quem foi, peço desculpas. Não, tem. Alguém tweetou sobre isso, algum repórter. Tem que ter meia entrada, né? Porque é obrigatório por lei, sim. Mas é uma questão que a NFL não enfrenta em outros países, por exemplo. Lá na Alemanha, na Inglaterra, eles não enfrentam esse tipo de obrigatoriedade de você ter um lote de ingressos de meia entrada, né? Então acho que é um complicador. Talvez atrase um pouco o início de venda de ingressos para eles entenderem como funciona, etc. Sobre valores, acho que não muda muito o que eu já tinha falado aqui, o próprio pessoal da SP Tours já tinha me falado. Gustavo Pires, né, o secretário aqui de turismo da SP Tours aqui de São Paulo, já tinha me falado que ele acha que ele não tem informação, óbvio, porque quem define precificação de ingresso é a NFL, né, não é o governo aqui de São Paulo, mas ele já tinha me falado que ele acredita que vai ser em vias de Fórmula 1. Você vai ter ingressos, você tem uma faixa, né, um intervalo de preços grande, acho que a amplitude de preço vai ser grande. Então acho que você vai ter um ingresso R$400 no mínimo, ingresso mais caro R$1.200, R$1.300, por aí, considerando inteira. Então acho que você não deve escapar muito disso, do que a Fórmula 1 pratica quando faz a corrida aqui de Interlagos. Por esse preço eu vou ter que poder dar um teco no Nick Sirianni. Seria interessante. Eu acho que o mínimo é gritar atrás do Saquon Barkley e chamar de traidor o jogo inteiro. Eu tô pesquisando aqui preços dos ingressos da Fórmula 1. Deixa eu achar aqui. GP São Paulo. Vamos ver. Ótimo podcast, né? Ficar aqui pesquisando. Procura ao vivo. Ou gravado no caso, mas ao vivo pra gente poder. Tá. Pô, não tem os preços nessa merda dessa matéria. No meu tempo no GE, teria os preços. Aqui não tem. Porra, isso que eu saí do... Procura Google Imagens. Google Imagens. Procura ingresso do GP, Google Imagens que aparece no flyer. Eu saí, o site foi por água abaixo. Deixa eu ver aqui. Tem um aqui, mas tem negócio dos 3 dias, né? Que essa é a merda. Que você pode ir na sexta, no sábado e no domingo. O mais barato é 710. Dividido por 3, 200 e pouco. Aí tem pra 990, 330 e 400 e tal. Puta merda. Vai ser, os de trás vai ser, eu não sei se vai ter uma diferenciação na lateral ali, tipo, na quina e atrás e perpendicular. Em tese você tem aquele espaço da Arena Corinthians que não tem cadeira, né? Que é da torcida organizada do Corinthians, que é em pé, mas... É lá que a Jovem Packers vai ficar. Acho que ali vai ser o mais barato, imagino, né? Porque você não é assim, concreto, né? Assim, concreto. Não sei se o Corinthians ou a NFL vai bancar cadeira. Eu acho que não, acho que vai deixar do jeito que tá.
Mas o resto acho que vai ser. Aí você divide, né? No Superior Oeste, Superior Leste, que aí você faz uma precificação de acordo com os lugares. Acho que você vai ter ingresso de em pé, talvez, para aumentar a capacidade de 48.000, não sei, porque tem uma marquise grande lá na Arena Corinthians que pode ser explorada. Não sei como vai funcionar isso daí. Como que a NFL pretende explorar a Arena Corinthians para usar o jogo, né? Porque a Arena é do Corinthians, mas o NFL vai ser quem vai cuidar do evento, né? Você está pagando pro Corinthians o uso do aluguel do estádio, então a NFL que vai definir esse tipo de coisa, não é o Corinthians que vai mandar nisso. Então, o seu chute informado, para resumir. Qual o ingresso mais barato? Acho que o ingresso mais barato vai ficar entre 400 e 500 reais, e o mais caro entre 1.300 e 1.500 reais. Acho que você não vai ficar mais ou menos nesse intervalo. Infelizmente a gente sabia que essa seria a realidade, né? E infelizmente vai ter muita gente que ama a NFL e ama a NFL há muito tempo que não vai ter condições, mas Assim, eu tô considerando também, não tô considerando o camarote, né? Porque provavelmente vai ter camarote que vai ser absolutamente mais caro do que os ingressos de cadeira, né? Mas para o primeiro jogo é assim mesmo. Acho que a tendência é você ter cada vez mais jogos aqui no Brasil e os ingressos vão barateando conforme a novidade passa, né? Então, acho que quem não for assistir esse primeiro jogo aqui no Brasil no estádio, óbvio, vai ficar triste, mas acho que fica esperançoso que terão outros jogos aqui ao longo dos anos, ao longo dessa próxima década. O plano da NFL, e hoje eles repetiram, é tentar trazer 2 jogos por ano. Eu acho que é muito otimista por parte da posição da prefeitura fazer 2 jogos por ano aqui em São Paulo, mas é o plano deles. Então vamos ver o que vai acontecer. Pro Rio, né? Vamos, pô. Um jogo em São Paulo tá bom, vem outro pro Rio aqui. Ótimo, fechou. Mas, Felipe, muito obrigado pela sua participação. Sigam o Felipe no @o_quarterback. Nos vemos lá? Nos vemos lá em setembro. Então é isso. Tô bastante ansioso agora. Espero que seja um jogo legal e o que eu espero melhor é que seja realmente uma partida divertida, torcida brasileira cantando So Love do Claudinho Bochecha, quando o Jordan Love entrar em campo. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que chutaram. Não deixe de seguir, se inscrever, deixar 5 estrelas no Spotify, deixar like, comentário no YouTube, se inscrever no canal. Então, até a próxima. Tchau!